Olá, amadas, olá, amados. A gente vai gravar agora a 5ª lei espiritual do sucesso. Nós já passamos do meio do caminho. Essa lei é uma lei que resultou numa interpretação muito própria minha, como nós discutimos no nosso grupo. Então, eu gostaria que todos que ouvissem essa minha análise tivessem um senso crítico maior ainda do que já tem com os áudios anteriores, que vocês entendessem que é a minha percepção para essa lei mesmo. Primeiramente, essa lei se fundamenta no fato de que tudo é energia e tudo é informação. E isso é muito interessante, porque, na verdade, o que a gente tem ao nosso redor são colapsos de energia, são pontos em que a energia, ela colapsou, ela se juntou de uma forma a manifestar algo. Ela transicionou do não manifesto para o manifesto. Esse conceito a gente já discutiu bastante na primeira lei, né? A gente foi andando essa semana pelas outras leis. A gente agora já tem um olhar mais profundo para a ideia das potências, né? Das possibilidades, de tudo que ainda não foi manifesto, que eu acho que é o mais bonito do sucesso. Talvez uma das faces do sucesso seja trazer para o mundo o que ainda não aconteceu, o que ainda não foi manifestado. Então, como diz o autor, o universo, na sua natureza, é um movimento de energia e de informação. Então, tudo que vocês veem aqui foi porque em algum momento eu consegui concentrar num ponto único energia e informação. Energia em muitos sentidos, né? Porque você sabe que para você ter algo, você colocou uma energia nisso. E informação porque, para que as coisas aconteçam, elas seguem uma série de regras, digamos assim, de leis universais. Gente, como a lei da gravidade, né? Como se eu for fazer uma máquina, eu tenho que seguir uma série de regras e de leis matemáticas e físicas e tal, para que aquilo funcione. Isso não deixa de ser informação, né? Porque eu tenho um universo com uma formatação, digamos assim, com regras internas, e eu tenho que estar seguindo essas informações. Mas ao mesmo tempo eu tenho esse movimento constante de coisas que vão acontecendo e coisas que vão desaparecendo, porque tudo é um fluxo. Então, inicialmente, antes de mais nada, a gente tem o nosso processo de consciência interna. Ou seja, enquanto os outros seres, né, não humanos, vivem de acordo com esse fluxo que a gente observa no mundo, no universo, nós estamos atentos ao fluxo e nós podemos pensar o fluxo, interpretar o fluxo, sentir esse fluxo. A gente tem, por conta da nossa consciência e da forma como ela é, uma interação com esse fluxo. E isso é muito interessante. Essa interação nos torna mais aptos a tomarmos ações conscientes, decisões, trazer pra gente esse fluxo, para os nossos propósitos, para as nossas vontades. Então, é esse processo de consciência que tira a gente do estado de flow absoluto, né, de vamos deixar levar, para um estado de flow consciente, ou seja, eu vou deixar levar, mas vamos tentar adaptar esse fluxo para as minhas intenções. Nós temos que lembrar também que nós também somos um colapso de energia e de informação. O nosso corpo funciona baseado em uma série de informações que não fomos nós que colocamos. Essas informações dessa arquitetura universal que me encanta tanto, dessa potencialidade pura, ela está regida por algumas leis ocultas de vida, de universo, de energia, que a gente ainda não consegue definir bem, mas que elas fazem funcionar as coisas, né? Ninguém pede para o corpo respirar conscientemente, o corpo simplesmente respira. Quando a gente nasceu, o nosso processo de crescimento, ele foi todo inconsciente, porque tinha essas leis para regê-los. Então, quando a gente começa a entender a potencialidade pura, a gente também tem que entender essa coparticipação dessas regras e leis universais que fazem as coisas acontecerem. Para mim, isso é muito mágico, entre aspas, isso é muito fascinante, porque quem consegue entender que há sim uma arquitetura por trás de tudo o que está acontecendo, e essa arquitetura ela não é uma coisa que a gente consegue influenciar. O que a gente consegue é se aproveitar dela para manifestar mais facilmente as nossas coisas. Esse processo de cocriação é esse. É essa coisa de, olha, eu observo as leis, essas manifestações do universo e vou juntamente com elas criando o que eu realmente desejo. Inicialmente a gente tem
duas qualidades inerentes à consciência. A primeira é a atenção. E a atenção ela é fascinante. Existe um pressuposto do xamanismo havaiano que diz que a energia está onde a atenção está. A gente sabe que se a gente está nervoso, estressado, toda a nossa energia vai pro objeto que a gente está apedrejando. A gente só presta atenção naquilo ou em situações que estão na mesma sintonia daquilo. Então, a atenção é energizante. A atenção e a energia andam juntos. Na PNL existe um pressuposto similar que diz que a consciência está onde o foco está. Então, por exemplo, alguém deseja ter filhos, começa a ver crianças pequenas e mulheres grávidas para todos os lados. Porque o meu foco virou aquele e o meu campo de visão, digamos assim, de atenção, começa a filtrar tudo aquilo que está relacionado ao meu foco. E isso tem a ver com as nossas capacidades mentais que foram criadas lá atrás, do nosso período ancestral. Porque imagina você entrar numa floresta com trilhões de informações e você simplesmente captar todas. Você com certeza não atingiria seu objetivo. Se eu sou um caçador, eu tenho que filtrar as minhas informações para achar a minha caça. Então eu estarei atento a galhos quebrados, a pegadas e etc. Se eu sou um pajé, eu tenho que estar atento aos sinais das plantas de medicina que eu fui buscar. Então, de repente, eu vou procurar lugares mais úmidos ou lugares mais quentes, né? Que aquelas plantas que eu procuro se desenvolvem. Então, lá atrás a gente já foi criando esses mecanismos no nosso cérebro. Então, a atenção é fundamental para a gente criar um estado de consciência adequado para as nossas intenções. Por outro lado, o que é a intenção? E eu acho que esse foi o grande pulo do gato dessa lei. A intenção é o catalisador da informação. Porque é a minha intenção que direciona a minha atenção, ok? A intenção que direciona o foco. Então, quando eu finalmente me aproprio de uma intenção, é a partir daí que eu começo a definir o que vai acontecer no meu universo pessoal. Porque é a intenção que se apropria daquele pacote de informações, da atenção para perceber as sinalizações do entorno, ela começa um processo de organização. Ou seja, eu tenho esse universo imenso, a intenção starta a atenção e a atenção busca as possibilidades. Na minha opinião, quem starta a intenção é o desejo. O que é o desejo? O desejo é como se fosse uma pequena notificação. É aquilo que te chama a atenção nesse universo monstruoso, onde vocês têm milhões, trilhões de possibilidades. Vocês, de repente, têm aquela pequena notificação de desejo falando: e se eu fizesse uma aula de violão? E se eu tivesse um filho? E se... É aquela pequena notificação, porque dentro de todas as possibilidades, você tem aquela pequena notificação. Você pode ignorá-la ou você pode analisá-la. Isso depende de como o desejo conversa com seus propósitos internos, com seus valores internos. Se você está num momento de dificuldade, de escassez, pode ser que o desejo te traga uma notificação de algo que vai conversar com as suas crenças limitantes. Tanto o desejo quanto a intenção, e consequentemente a atenção, eles estão à mercê do nosso mundo interno. Por isso que antes de mais nada, eu preciso estar num processo profundo de autoconhecimento. Por isso que eu só discuto intenção na quinta lei. Porque já descobri que o universo é potência pura, eu já me acalmei, já entrei em presença plena, já fiz as minhas doações, já me transbordei, eu já entendi que as minhas ações geram karmas e que o meu karma gera as minhas situações atuais. Eu já entendi tudo isso. E agora eu começo a discutir quais são as minhas intenções. Porque aí eu começo a olhar para o meu mundo interno e entender quais são os plugs que estão disponíveis no meu peito. Então imagina que o seu peito ou a sua cabeça é um conjunto de plugs, de tomadas. E essas tomadas é que se conectam com o mundo lá fora. Que tipo de tomada você está disponibilizando para essa conexão? É uma tomada de verdade, felicidade, abundância, consciência, comunidade? Ou é uma tomada de medo, de escassez, de raiva, de insatisfação, de inveja? Então, quando eu me dou conta das minhas tomadas, é que aí eu posso entender qual é o meu universo. Porque cada um é um universo. O que eu estou vendo não é a mesma coisa que você está vendo. Porque o meu universo é reflexo
de toda a minha formatação interna, todas as minhas opiniões e crenças, e elas desenvolvem o meu olhar, a minha consciência para o mundo. Então, às vezes eu tô vendo um mundo lindo, acontecendo um monte de coisa legal, e você pode estar num estado de extrema apreensão, pensando numa crise. Os dois estão certos, porque existem informações para alimentar os dois. A questão é, qual é a informação que eu quero alimentar em mim? E essa informação é a que fica atenta para os desejos e mobiliza as intenções. Tem aquele velho ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Por quê? A boa intenção estava ancorada em uma série de medos, ou de necessidade de controle, ou de dificuldades internas. Por mais que oficialmente fosse tudo muito bonito, o que estava ancorando aquele cartaz de beleza não era nem tão bonito assim, não era tão válido assim. Então, nesse processo de eu começar a me olhar, aí eu começo a ter intenções que realmente me representam, mostram quem eu sou. E aí, quando eu starto a minha intenção, quando eu realmente tive a minha notificação de desejo, entendi que aquele desejo conversa com os meus valores e propósitos e cria uma intenção de ação, a intenção que ela faz, ela agrupa, ela catalisa uma série de informações e de energia que estão disponíveis, mas ainda estão no reino do não manifesto, e começa a colocá-las no mundo para torná-las manifesta. E como que ela as torna manifesta? Com a atenção. Então eu tenho um processo em que achei isso interessante, acho que eu gostaria de fazer isso. Então, nesse momento eu começo a trazer para mim toda a energia de que aquilo vai acontecer. E isso não tem a ver necessariamente com uma coisa muito mística. Tem a ver com o fato de, então eu vou pensar seriamente sobre o projeto, vou me imbuir dos recursos físicos e mentais e emocionais necessários para que aquilo aconteça. Feito isso, eu começo a startar a minha atenção para achar o melhor momento de colocar aquilo em prática, ou de trazer novos recursos para que aquilo se manifeste, ou de achar uma oportunidade para que aquilo finalmente venha à luz no mundo. Para que eu possa manifestar isso de uma forma íntegra e tá aplicando a lei do mínimo esforço, que é a quarta lei, que não veio antes à toa, eu tenho que estar muito presente. Tenho que estar praticando as leis anteriores, tanto a primeira como a terceira leis, que falam muito sobre presença plena. Eu gosto muito quando ele diz que quando eu estou consciente, quando eu estou centrado, eu percebo a maior parte dos obstáculos é imaginário. Então eu realmente me concentro naqueles obstáculos reais. Eu fico mais num processo de aceitação e de ação no momento certo, com um mínimo de esforço. Todos nós passamos por algum projeto, por algo que foi muito dolorido, né? Foi aos trancos e barrancos, como a gente costuma dizer. Foi aquele processo em que eu tive muitos percalços. E nesses muitos percalços, eu estava provavelmente forçando a barra, fazer aquilo a ferro e fogo. Talvez eu não tenha achado os momentos certos para agir. Porque se eu estou em atenção plena, eu só faço um movimento quando ele é realmente coerente com a minha intenção. Então eu espero os momentos adequados. Meditando sobre essa lei, eu tive uma analogia muito coerente sob muitos aspectos. É como se eu andasse por aí e encontrasse uma bela semente no chão, e eu sei que aquela semente vai se transformar numa grande árvore. Então eu inicialmente tenho o desejo de ver aquela árvore, e a intenção começa no momento que eu colho, e o processo começa a partir de ter a semente em minhas mãos, que é o melhor exemplo de colapso de energia e informação. Porque vocês pensam, gente, que dentro daquela semente, que é relativamente pequena, perto do porte da árvore que ela vai dar, ali estão todas as informações que ela precisa. Quanto tempo ela vai demorar para enraizar, para brotar, como será o crescimento dela, quando que ela vai dar flores, vai dar frutos, o quanto ela vai crescer se ela estiver nas condições adequadas. Tudo isso já está configurado, digamos assim, dentro dela. A semente é um exemplo máximo de input dessas leis universais já ocultas internas. Aí eu peguei a semente e começo a buscar o terreno. No que eu busco o terreno, eu começo a ativar a minha atenção. Então eu já, com a intenção da semente, eu começo a acionar o meu olhar, a minha consciência para as potencialidades de, vou encontrar um terreno adequado para essa árvore, porque ela precisa de uma área X, ela vai crescer tanto, então ela não deveria ter árvores ao seu redor. Nesse processo,
eu encontro o terreno. Plantei a semente. E aí vem o que ele fala da lei do distanciamento. E essa lei do distanciamento é muito interessante, porque assim, eu não posso ir lá ficar desencavando a semente toda hora para ver se ela brotou, porque isso vai atrapalhar o processo dela. Então, ao mesmo tempo, eu tenho que ter uma atenção, mas uma atenção muito centrada. O que eu tenho que fazer agora? Quais são as ações coerentes para que aquela quantidade de informação manifeste tudo o que ela tem dentro dela, todas as possibilidades dela. Tenho que molhar, eu tenho que tirar as ervas daninhas ao redor. Eu vou estar observando, eu estou em processo de observação muito tranquilo. E aí, a partir do momento que essa semente brota e tudo mais, eu vou tendo uma série de ações que a minha atenção vai levando até o momento que ela vai se transformar na árvore que eu visualizei no momento que eu intencionei colher aquela semente. Qual é a dificuldade dessa analogia para mim? A gente tem milênios de agricultura para ancorar essa visão. Mas imagina que eu nunca tivesse plantado. Porque às vezes os nossos projetos são assim, né? A gente tem mais ou menos ideia do que a gente quer, mas a gente não tem muita certeza como faz aquilo, como aquilo manifesta. Tem coisas que são muito sim. Então, de repente, eu realmente pego uma semente de milho, que eu já sei que demora, pela minha pesquisa, X dias para crescer, tanto tempo para frutificar. Então, eu só vou acompanhando ancorada nas minhas informações. Então, eu já sei o que vai acontecer. Diminua o meu nível de ansiedade, porque eu já, previamente, já sei quais são as leis que regem aquela semente. Mas imagina que eu pego uma semente de uma árvore que eu não conheço. Porque o que dá ansiedade mesmo nos projetos é que muitas vezes a gente começa a fazer coisas que a gente não imagina no que vai dar. Mas a gente tem aquele desejo tão forte, a gente tem uma intuição tão profunda que é aquilo que a gente quer. E aí vem a dificuldade dessa atenção distanciada. Que eu tô ali prestando atenção, mas eu também não posso ir lá e meter os pés pelas mãos e acabar atrapalhando o fluxo. E aí, nesse momento, eu só acho que só resta dizer que a gente realmente tem que estar muito ancorado na gente e muito tranquilo e usando todas as leis anteriores para a gente se centrar, para que a gente aguarde a intenção frutificar. Então é isso, gente. Para mim a intenção é isso. Para mim a intenção é essa ação que consegue perceber nesse mundo qual é o pacote de informações que eu vou colocar em ação. E é importante a gente prestar atenção, porque tudo que a gente tem na nossa vida hoje foram intenções e pacotes de informações que nós pegamos por aí. Eu acho que depois de muito pensar sobre essa lei, todas essas imagens me atendem muito. Me atendem no sentido de conversar com outras informações que eu já tinha. De que existe sim algumas coisas que eu não consigo controlar, mas mais do que tudo, existe a minha responsabilidade, que é o que a gente discutiu na quarta lei, que para mim é muito importante, de agir perante as situações. Então eu aceito o que está acontecendo e aí em seguida eu me responsabilizo por agir, mas agir num estado de indefensibilidade, muito coerente com tudo aquilo que está dentro de mim, com a minha necessidade de manifestar o mundo que eu quero ver. Eu espero que eu tenha conseguido passar meu ponto de vista para vocês e gostaria muito de saber a opinião de vocês. Então nós seguimos em frente nossos estudos e falamos mais adiante sobre a próxima lei, a sexta lei. Abraço a todos.